Então, muito boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é o presidente da montanha. Nesse vídeo eu vou eximir vocês da necessidade de ficar olhando para minha cara feia e vamos olhar diretamente aqui nos gráficos, diretamente nas informações do computador, tá? Isso porque é uma situação que já aconteceu, já está equacionada, solucionada, né? E eu não estou in loco, né? Eu não estou lá na montanha para fazer a gravação do vídeo, mas entendo a oportunidade, eu resolvi gravar para vocês e passar algumas informações que eu acho que seriam bastante importantes para quem está migrando das baterias de chumbo para as baterias de LiFePO 4, tá? Uma coisa que estava me preocupando muito, inclusive eu não tinha feito a ligação direto da minha bateria menor de LiFePO 4, era o fato de que as baterias LiFePO, quando elas contam com BMS, elas acabam desligando totalmente, né? Então, quando você tem uma bateria LiFePO 4 e você acaba puxando uma carga maior do que a que elas foram designadas, né? Então, digamos, você tem uma bateria de 100 amperes e você acaba puxando por muito tempo 200 amperes. O que o BMS faz? Ele funciona como um disjuntor, né? E ele desliga a bateria completamente. O grande problema é que a maioria dos manuais dos controladores de carga, e no caso eu utilizo esse aqui da POW-MR, eu tenho dois desses instalados lá, cada um com um conjunto de 4 painéis. Na verdade, um tem 4 painéis, outro tem 2 painéis, eu pretendo adicionar mais 2 quando o tempo e o dinheiro permitirem, né? E está escrito no manual desse controlador que você deve, antes de desligar as baterias, desligar os painéis solares. Então, qual que é a minha preocupação? A minha preocupação é, puxa, se a gente tiver uma situação onde o BMS atue e desligue a bateria, né, os painéis vão estar ligados, você não vai ter como desligar o painel antes, né? E a minha preocupação é que isso queimaria o controlador de carga, né? Então, eu pensei em várias soluções para isso. Uma das soluções foi, quando eu sabia que a carga da bateria era insuficiente para chegar até o fim da noite, eu coloquei ela em paralelo com as baterias de chumbo, porque as baterias de chumbo nunca desligam especificamente, né? Elas no máximo baixam muito a tensão sem desligar. Então eu aguardei chegar a minha bateria de 100 amperes na expectativa de que a gente nunca ia baixar da tensão mínima, né? Porém, contudo, no entanto, como se tem alguma coisa que pode dar errado, ela vai dar errado. Tivemos alguma coisa que deu errado e as minhas baterias, infelizmente, faleceram, né? Eu vou pedir aos senhores 1 minuto de silêncio em memória das baterias que faleceram, né? Então, vou fazer aqui 1 minutinho. Brincadeira, né? Aí também seria demais, né? Mas se vocês puderem fazer 1 minutinho, eu agradeço. Então, aconteceu o inesperado, né? Então, se vocês podem olhar, esse aqui é o gráfico que gera o controle lá dos meus equipamentos, né? E tem um detalhe importante. O equipamento que faz toda a leitura e coloca na internet, ele está ligado direto nas baterias. Então, ele não está ligado na tensão AC. Ele está ligado direto na tensão DC, né? Eu optei por isso, utilizando justamente aquela lógica a bateria de chumbo nunca para de funcionar. Ela cai a tensão, mas ela não para de funcionar, né? Já a DC, se eventualmente eu tiver com a tensão na rede, né, e faltar luz, o equipamento vai parar de funcionar. Então, mesmo se faltasse luz, eu ainda teria o equipamento em funcionamento quando a gente estivesse na rede da concessionária, né? E o que aconteceu? Estava lá, a gente teve algumas semanas aqui na região de tempo nublado, né? Praticamente não deu sol, uns 3, 4 dias seguidos, e a tensão das baterias acabou não sendo suficiente a insolação para fazer a recarga completa. Então a gente veio aqui tendo uma queda de tensão, uma queda de tensão, uma queda de tensão. Chegamos em 23,6 e ele não transferiu para a rede, né? E continuou lá, utilizando, caindo, né? Olha lá, caiu para 21, 21, 21 e ele fez a transferência com 20 volts, né? Ou seja, 10 volts, né? E daí o gráfico se encerra abruptamente. Por quê? Porque os BMS atuaram e
desligaram completamente as baterias. Então, ficou alguns dias sem nenhuma informação, né? Até que eu tive um tempo para dar um pulo lá na montanha e ver o que aconteceu. E o que aconteceu quando eu cheguei lá, levei o meu multímetro e coloquei a medida nas baterias. Quando eu abri a porta lá do painel elétrico, estava tudo desligado, né? Estava desligado os controladores solares, né? O controlador de carga, eles estavam desligados, então estava tudo apagado, né? Os painéis estavam ligados, o disjuntor dos painéis estavam ligados e as baterias apresentavam 6 volts, né? Uma tensão de 6 volts. E, portanto, as minhas baterias haviam morrido, né? Não havia como retornar o funcionamento da bateria. Então a gente precisaria de um desfibrilador para ressuscitar as nossas baterias. Como eu desconfiei que poderia ser isso que tivesse acontecido, eu, precavido que sou, já levei esse equipamento que eu tenho aqui. Eu comprei há algum tempo, né, para fazer aqui, mexer com os meus Arduinos e tal. Esse equipamento aqui é uma fonte de bancada, tá? Se você for ter uma LiFePO de 24 volts, eu recomendo que você tenha uma fonte de bancada, justamente para você poder controlar melhor a carga que você vai dar nessa sua bateria. O que essa fonte de bancada ela permite você fazer? Ela permite você estabelecer uma corrente, né, e limitar a amperagem. No caso específico, o que eu fiz? Eu peguei a minha fonte de bancada, coloquei 29 volts, que é a tensão de carga das baterias LiFePO, e liguei essa tensão nas baterias. Isso foi o suficiente, né? Um choque de desfibrilatório foi o suficiente para despertar as minhas baterias, que imediatamente passaram a marcar cerca de 24, 25 volts de tensão, o que automaticamente ligou os meus controladores de carga, que não, e esse é o ponto importante do vídeo, não, eles não queimaram. Mesmo a bateria tendo sido desligada e mesmo tendo insolação que gerou tensão nos painéis, isso não foi o suficiente para queimar os controladores de carga, tá? Só que tem um detalhe importante aqui. As minhas baterias, elas desligaram, e você pode olhar aqui, quando era de noite, não tinha geração solar. Então eu não sei dizer se o controlador de carga não queima por quando o BMS atua, ou se ele não queima quando os painéis não estão gerando insolação, e o fato deles começarem a gerar tensão posteriormente quando o controlador já está desligado é o suficiente para ele não queimar. Isso eu não sei dizer para vocês. O que eu posso dizer por experiência é que, de fato, os painéis não estando gerando, o desligamento, a atuação do BMS não é o suficiente, ou pelo menos não foi no meu caso, para queimar o controlador de carga, né? Então, o controlador de carga estando desligado, por não ter tensão de bateria, e posteriormente, aos poucos, o painel solar começar a gerar tensão, não foi o suficiente para queimar nenhum dos dois controladores de carga que eu tenho desse modelo específico, né? Então, assim que eu liguei a fonte da bancada a 29 volts nas baterias, o BMS rearmou, né? Elas passaram a adquirir tensão. Em seguida, eu liguei novamente os disjuntores do controlador de carga e os painéis começaram a carregar novamente as baterias, né? E agora a gente tem aqui, esse aqui é o ciclo de hoje, né? Eu parti da tensão que as baterias tinham, isso daí já era umas 4 horas da tarde, então já tinha bem pouca insolação. Eu deixei carregando, inclusive com a própria fonte de bancada, né? Que é uma fonte de bancada que ela gera 10 amperes no máximo, então ela ficou por 1 hora mandando 29 volts e 10 amperes, e os controladores de carga, eles estavam enviando, um estava mandando 20 amperes e o outro estava mandando 10 amperes, então isso ficou por mais ou menos 1 hora, aí depois o sol já começou a se pôr e a gente encerrou a geração. Deixa eu até ver se eu consigo colocar aqui o gráfico completo. Ó.
Então aqui é a tensão que foi carregada assim que eu liguei, né? Aí o dia já acabou, a tensão começou a cair, ela chegou no máximo a 26,58 e daí já começou a cair, ela chegou a cair até a 25 volts e depois já começou o ciclo de carga do dia, né? Dito isso, o que a gente tem de importante aqui? A explicação de por que ele acabou atuando BMS. Por algum motivo, quando eu fiz a programação mudando para baterias de LiFePO no controlador de carga, ele voltou a tensão de proteção para a tensão original, que é 10 volts. Então, é por isso que ele deixou baixar até 20 volts. Agora, eu estabeleci que a tensão mínima que ele vai aceitar é 24 volts, até um pouquinho mais, 24,5 é a tensão de alternância entre baterias e rede, né? Então, muito provavelmente, agora a gente ainda vai ter uns 20% da bateria com 24,5 volts, né? Eu até coloquei uma tabelinha que tem aqui, ó, 25 volts, você tem 14%, 24 ou 9%, 24,5%, a gente vai ter aí uns 7, 8, 10%, vamos dizer, que é o suficiente para manter só o aparelhinho lendo até o dia seguinte, né? Então, gente, para esse vídeo, essa informação que eu acho que era importante agregar para vocês, tá? Então, no meu caso específico, com esse carregador POM-OMR, controlador de carga POM-OMR, os meus BMS atuaram, desligou tudo, no outro dia veio o sol, deu tensão nos painéis, mas não foi o suficiente para queimar o controlador de carga. Eu não sei até que ponto você ligar os painéis no controlador de carga sem bateria, efetivamente vai gerar uma queima líquida e certa e automática dos controladores de carga, tá? É importante evitar ao máximo, mas eu acredito que a preocupação que eu tinha que se o BMS atuasse ia gerar com certeza a queima dos controladores de carga, na prática não se mostrou verdadeiro, tá? Então é isso. As minhas baterias LiFePO morreram, mas passam bem no presente momento. Beleza, pessoal? Então é isso. Até o próximo vídeo aí com mais informações.